Louvado seja o santo nome do Senhor. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que já estão aqui, os que vão entrar, as irmãs que vão ouvir em outros momentos, quando eu vou compartilhar este culto, tá bom? Hoje, a palavra de hoje, Mateus, capítulo 5, 9. Mateus, capítulo 9, do versículos 14 ao 17. Giovana, a paz do Senhor. Mateus, capítulo 9, do versículo 14 ao 17, a nossa palavra de hoje, tá, irmãos? Então, Vicente, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Nós vamos compartilhar daqui a pouco a palavra do Senhor para a honra e glória dele, agradecendo a Deus por tudo que ele faz na nossa história. Ele tem os meios, ele tem o caminho, ele tem um jeito de fazer as coisas. Às vezes, o jeito que Deus faz, a gente não compreende muito bem. Mas é o jeito perfeito de Deus, para que não haja dúvida que foi Ele que fez. Nós temos um Deus que trabalha, e às vezes trabalha em silêncio, e às vezes a gente também não entende o silêncio de Deus, mas tudo Ele faz perfeito. Falando, silenciando, Ele sempre está fazendo. É que a gente que tem que parar um pouco e falar, olha, Senhor, eu posso não entender agora, mas logo em breve eu vou saber o porquê de muitas coisas, porque está demorando, porque as coisas estão acontecendo. Há um tempo determinado pelo Senhor para que as coisas sejam reveladas, para que as coisas melhorem, para que as coisas mudem. Mas a gente, na nossa humana vontade, a gente acha que vai fazer de qualquer forma, que tem que ser do nosso jeito. E não é assim. Irmã Lucirene, Giovana, paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Então nós temos esse Deus que trabalha ao nosso favor, no silêncio, e também você até percebendo que Ele está trabalhando. Mas no silêncio, irmãos, o Senhor também trabalha. É que a gente tem que aquietar a nossa ansiedade, às vezes a ansiedade de querer as coisas logo resolvidas, de que as coisas mudem do dia para a noite. Não que Deus não tenha poder para fazer, mas Ele precisa estruturar aquele que recebe. E às vezes a gente não está estruturado, não está preparado. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá bom, irmãs? Paz do Senhor a todos. Vamos orar para começar nosso culto. Hoje estamos aqui, vamos compartilhar a palavra de Mateus, capítulo 9, do versículo 14 ao 17. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, glorificado seja a Ti, honrado em nome do Senhor todo o tempo. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez durante esse dia, nas nossas vidas. Eu, Pai, particularmente estou grato ao Senhor por me mostrar os caminhos, o jeito que o Senhor trabalha na nossa vida. Às vezes tem gente que não faz e não entende, não tem um lado espiritual tão trabalhado para entender os teus caminhos e fazer o que tem que ser feito na hora certa e no momento. Não pode ficar deixando, adiando para outro dia. Mas o Senhor é Deus. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor responde oração. O Senhor muda a história. Aquilo que está dentro da tua vontade, o Senhor não muda. O Senhor até faz com que planos que já foram planejados não aconteçam. Mas não porque o Senhor quer frustrar os humanos, as pessoas. É porque não encaixa no propósito que o Senhor tem conosco. Então, Pai, obrigado. Obrigado mais uma vez por tudo. Tudo mesmo. Obrigado, Pai, por nos guardar, por nos livrar, por nos abençoar, por curar, por transformar nossa vida. Porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse pela permissão do Senhor, nada nos era dado ou nós poderíamos conquistar, porque foi o Senhor que nos permitiu ter. Então, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já nos deu, o que o Senhor nos dará, pelos ensinamentos, pelos livramentos, pelas libertações, pelas curas, pelos direcionamentos, porque precisamos da Tua direção. Eu louvo ao Senhor e agradeço mais uma vez. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória, glória, glória seja dada ao nosso Deus. A Ti, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A palavra de hoje, de Mateus 9, capítulo 14 ao 17, diz assim: Irmã Márcia, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Diz assim, Mateus, capítulo 9, para repetir para as irmãs que estão chegando, Mateus, capítulo 9, do versículo 14 ao 17, a nossa palavra de hoje, amém? Diz assim: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus
e disse: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Irmã Givanete, a paz do Senhor seja bem-vinda, boa noite. E nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se o odre, derramando-se o vinho, e o odre se perde. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam, não há perca, em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eis aqui a tua palavra de Mateus, capítulo 9, do versículo 14 ao 17, que profetizamos aqui. E a partir de agora vamos compartilhar, para receber mais uma parte do bolo, do pão quentinho descendo do céu, o alimento que sacia a nossa fome, a água que é nos dada e que nós não temos sede, porque somos saciados de uma tal maneira que se transborda, para que alcance vidas e mais vidas e mais vidas. Obrigado pelo alimento, obrigado pela água, obrigado, Jesus, pelos ensinamentos. Obrigado por nos dar a oportunidade de seguir os seus passos. Obrigado por nos dar a oportunidade de vivenciar a tua verdade. Obrigado, meu Deus. Nada foge do teu controle. Nada está fora das tuas mãos. Aquilo que está na sua mão não se perde. Agora, aquele que resolve e escolhe viver longe de ti, renunciando à tua presença, esse é que perde. Mas nós estamos aqui todas as noites, seres imperfeitos, que não somos perfeitos, que estamos em construção, mas buscando ao Senhor, às vezes com dor, às vezes triste, às vezes passando por lutas terríveis, mas nós sempre estamos aqui para buscar aquele que pode curar e mudar o nosso cenário. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está nos ajudando e nos conduzindo a estar sempre no caminho que nos leva ao Senhor, em direção ao Senhor, em rota de encontro ao Senhor. Não nos deixe desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Nada venha nos separar do teu amor, do teu direcionamento, da tua verdade. Que o Senhor venha nos blindar, Senhor, de todas as intempéries, das coisas que o mundo fala, para que venha fazer com que a gente pare. Não, nós continuamos firmes, firmes nas tuas promessas, em nome de Jesus. Glória, 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 glória. Nós damos ao Senhor. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Espírito Santo acordou a irmã para assistir a live. Amém, irmã, amém, glória a Deus. Tiago, a paz do Senhor. Irmãos, Mateus, falei até no começo, acho que vai ser breve o culto. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela mesma já se explica. Essa palavra é muito pregada, todo mundo fala, e não é uma mentira. Quando o Senhor, ele começa falando acerca do jejum, né? E o Senhor falando, porque os discípulos de João Batista, e começa a questionar, né? Porque os discípulos de Cristo não jejuavam naquele tempo, e o Senhor Jesus explica, fala, olha, não tem como aquele que está do lado do noivo jejuar. E ele faz um paralelo ali, que o jejum, as pessoas ficam tristes, ficam meio amuadas, né? É um tempo de resignação, de renúncia. Como é que você faz isso se o noivo está do lado? Mas logo em breve o noivo ia partir e, sim, a partir dali eles iam passar a jejuar. Mas, irmãos, o Senhor depois fala sobre isso. Por quê? Porque Jesus estava ali, estava vivo, levando as boas novas do Evangelho. Então o vinho é a própria palavra do Senhor, porque a partir dali viria algo novo da parte de Deus e precisava uma mudança nas pessoas, na mentalidade, sabe? Porque eles eram muito, vamos aí trazer o que ele está ali, o contexto, irmã Priscila, a paz de Deus, do que estava acontecendo naquele momento. Era um tempo diferente do nosso. Havia uma lei que o Senhor tinha deixado, né, escrito, que passou ali por Moisés, depois veio para Abraão. Tinha uma lei que foi imperada para eles. E aqueles que viviam por baixo, né, arraigado pela lei, tinha esse costume, como ele ainda fala, os discípulos de João, olha, e ainda os fariseus ainda jejuam mais do que nós. Aí o Senhor questiona, falou, não, mas o noivo está aqui. Então os meus, não há necessidade que faça isso agora. Precisa ser mudada essa mentalidade, porque
as coisas têm que ser feitas da maneira que vai começar a ser falado, como eu já venho trazendo, que as boas novas é um tempo novo, onde todos que creem na palavra, naquilo que eu estou dizendo, vão ser salvos, vão ser sarados. Ele já começou ali falando, aí ele fala, mas como se pode colocar vinho novo em um odre velho, ou um pedaço de pano novo numa vestimenta velha? Não tem como. Na vestimenta velha, quando você coloca um pano, um remendo novo, o que acontece? Com o tempo, o buraco fica maior. E vai perder a roupa e vai perder também o retalho novo. Assim é com o odre, que ele também fala a mesma analogia. Olha, não se pode colocar um vinho novo no odre velho. Por quê? Porque os odres antigamente, irmãos, era feito de couro. E quando eles envelheciam, eles ficam rígidos. E o vinho novo, quando é colocado num lugar e tampado, ele fermenta, ele ainda tem muita fermentação. E o que acontecia? Estourava. Então se perdia o odre e também se perdia o vinho. Por quê? Porque não aguentava, não suportava o novo, o vinho novo. Então o Senhor, irmãos, nessa noite vem falar comigo e com você. Mude o teu olhar, mude algumas coisas que você já percebeu que não condiz com aquilo que Deus quer que você seja, do jeito que você é, do jeito que você acha que é o certo. Quando a gente estuda, vou dar aqui um exemplo, quando a gente estuda muito uma coisa, eu até comentei com a minha tia isso, que ela vinha falando, é porque eu tenho saudade, porque ela lê muito, né? Lê muito. Aprendeu um monte de coisa e essas práticas, de tanto que ela leu, não consegue pôr em prática. Né? Aí ela ficava falando, porque ela estava sem poder enxergar, não ia poder mais ler, não ia poder... Eu falei, tia, mas o conhecimento que a senhora teve até aqui, ninguém lhe toma. Ninguém vai tomar. Porque a senhora estudou, guardou, está guardado. A partir de agora, a senhora vai passar a entender e aprender as coisas de um jeito novo. Se assim é continuar essa enfermidade na senhora. Porque há um jeito novo de ler, há um jeito novo de aprender. Né? Hoje se tem videoaulas em áudio, né? Se tem um monte de coisa. Então não está tudo perdido. Eu tentando falar com ela. Irmãos, é o que a irmã Thaís pregou na quarta-feira e que a gente já vinha falando aqui. Muitas das vezes, irmãos, o Senhor nos faz passar por algo e Ele traz a palavra depois para confirmar, para a gente falar com certeza. O conhecimento é a única coisa que levamos nessa terra. Não é, irmã Givanete? Deusani, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Eu vivenciei isso ontem, eu falando para ela. E agora porque a gente falou, ela falou tanta coisa, irmãos, que quando eu agora acabei de ler, acabamos de orar, o Senhor me lembrou disso. Cabe nessa passagem. Porque ela estava toda angustiada, porque ela não ia poder mais, porque não sei o quê. E eu falei, mas tia, até aqui tudo que a senhora aprendeu está guardado, ninguém toma. Agora, o que vai acontecer a partir de agora, aí nós vamos orar, eu creio que a senhora vai ficar curada, mas se de repente não for da vontade de Deus, Ele vai fazer a senhora aprender de um jeito novo. Vai ter que aprender a andar, vai ter que aprender a viver de outra forma. Mas se ela não estiver disposta, irmãos, minhas irmãs, a receber algo diferente, de uma vivência diferente, que talvez... Eu estou dando um exemplo aqui, tá, irmãos? Que se Deus não fizer o que a gente está orando e pedindo, ela vai ter que aprender. Mas se ela não estiver disposta, não vai adiantar nada. Então, os ensinamentos humanos que ela pode recorrer, talvez, da mente dela, do jeito dela, não vai dar certo. Porque tem que vivenciar o novo para poder se adaptar para aquilo novo. E não quer dizer que você vai perder, você vai ganhar. Mas a partir do momento que você quer continuar com a sua mesma mentalidade, que você acha que tem que ser assim, e não aceita o novo, o tempo novo, algo diferente que Deus está fazendo na nossa vida, as coisas se perdem. Então, quando o Senhor fala do odre, Ele fala muito claro e dá para entender bem e perceber. Porque Ele iria encher o povo, aquele povo tinha que se esvaziar.
e mudar a mentalidade para receber o novo do Senhor. A nova palavra, a boa nova do Evangelho que estava sendo pregada ali e continuaria sendo pregada até o dia de hoje, até o dia da vinda do Senhor. Mas a gente tem que estar preparado, tem que estar dispostos para receber o novo. Mentalidade antiga, coisas que a gente fazia, jeito antigo, modo de ser antigo. Se o Senhor está dizendo para você que tem que ser mudado, mude. Porque senão você não vai ser cheio de coisa nova. O Senhor não permite que as coisas novas dele sejam jogadas fora. Ele sempre está disposto a derramar a unção dele, de derramar o conhecimento da palavra, derramar a revelação daquilo que ele quer na minha e na tua vida, mas ele só faz isso se você estiver disposto a receber o novo e mudar se for preciso. Mas tem muita gente, irmãos, que está como aqueles discípulos de João. Preocupado porque os discípulos de Cristo não estavam jejuando, em vez de preocupar com a sua própria salvação, de que se estava entendendo aquela palavra da verdade, aquela palavra que ia trazer vida para eles naquele momento. Eles estavam do lado do noivo, daquele que salvaria todos, Eduardo, a paz do Senhor, que ia passar por um momento difícil, mas por amor, eles estavam preocupados em questionar se jejuava ou não. Dentro dessa palavra, dá para a gente entender que o Senhor não fica preocupado com essas coisinhas, irmãos. Tem muita gente, porque vê uma irmã com um vestidinho um pouquinho acima da metragem, não sei a metragem que é hoje, aí começa, olha lá, a irmã com vestidinho curto, a irmã com isso, aquilo, porque cortou o cabelo, porque o Senhor não está preocupado com essas coisas, gente. É tudo físico. O Senhor está preocupado com o que está aqui dentro. Se aquilo que ele está falando está entrando e está sendo guardado. Se a gente está disposto, olha, filha, precisa mudar aqui, porque senão eu não derramo sobre você o que você tem pedido. Mas tem muita gente que fala, não, eu nasci assim, vou morrer assim. Vou mudar para quê? Não, não é de Deus, não é bem assim, olha. O que a irmã Adriana está falando é loucura. Mas se o Senhor, dê pop, a paz do Senhor seja bem-vindo, mas se o Senhor quer trazer algo novo para a tua vida, por que não? Tudo que vem do Senhor é novo, é novidade e é santo. Não dá para se colocar em qualquer lugar, em qualquer vida, se não tem estrutura. A necessidade de se estruturar, a necessidade de você aceitar ser estruturado pelo Senhor, para que Ele faça a você um vaso. Um vaso onde o Senhor vai derramar algo novo. Para quê? Para que você seja cheio. E sendo cheio, você transborde. Transbordando, você vai ajudar a outro. Você vai conduzir, ajudar através dos seus testemunhos a que os outros sejam conduzidos ao Senhor. Mas tem muita gente, irmãos, apegado, na verdade é a palavra certa, irmão Fabiane, a paz do Senhor. Apegado, olhando para trás, por coisas antigas, com jeitos antigos que já não cabem mais naquilo que o Senhor quer entregar na tua história. O Senhor quer um povo disposto, irmãos, a receber o que Ele tem para dar. Mas Ele não vai colocar numa casca, numa vida, que não quer renúncia, que não quer buscar, que não quer ouvir. Não dá. E sem fazer isso que eu acabei, tudo isso, ouvir, meditar, buscar, orar, irmãos, não recebe nada de Deus. Aí Deus não faz, o Senhor fica em silêncio, aí as pessoas ficam desesperadas, olhando para um lado para o outro, achando que Deus não está. Não, Deus ouve. Mas como é que Ele vai lhe entregar algo se você continua pensando, agarrado em algumas coisas pequenas do passado ou até do presente, mas que o Senhor pouco se importa? O Senhor quer um povo, irmãos, posicionados, um povo que esteja disposto, um povo que se o Senhor falar, vem aqui agora, e a pessoa fala, eis-me aqui, Senhor, estou indo. Ou se o Senhor falar, vai lá, a pessoa responder, Pai, eis-me aqui, envia-me a mim, estou indo. Então, meu irmão, minha irmã, para isso se passa pela mão do oleiro. Passar pela mão do oleiro é doído, é desconfortante, mas é o melhor jeito. Por quê? Porque ele vai nos formar vasos de excelência, vasos fortalecidos, que não vai ser qualquer vento, qualquer coisa que vai fazer quebrar. A irmã Givanete falou hoje novamente, a gente vem falando disso, é a união, irmãos.
Porque se eu estou orando por você e você ora por mim, quando eu passar por qualquer problema ou dificuldade, eu tenho uma força tamanha, porque eu sei que tem uma irmã que ora por mim, e se essa irmã também passar por alguma coisa, ela tem alguém que ora por ela. Agora imagina 20, 30, 40, 50 pessoas orando umas pelas outras no mesmo propósito. O que acontece? Não se quebra, não se racha. Vai, ai, mãe, então quer dizer que eu não vou passar por nada? Você vai passar, mas você vai ser vencedor em Cristo Jesus. Por quê? Porque é um povo no mesmo propósito, buscando Ele, orando por ti, pedindo cura, libertação, transformação, bênção, saúde. Meu irmão, minha irmã, não dá para se colocar algo novo em um vaso velho, em um odre velho, numa roupa velha. Temos que ser renovados. E isso acontece todos os dias, irmãos. Porque a cada dia o Senhor tem um renovo da parte dele para mim e para você. Basta a gente estar disposta a estar atenta, estar na posição para receber e enxergar. Mesmo no meio da tempestade, a luz do Senhor dizendo: filho, eu estou aqui. Eu vou acalmar essa tempestade, eu vou mudar esse cenário, mas confia. Não mude a tua frequência de me buscar, não mude de orar, de jejuar, de ler a palavra, porque de ouvir a minha palavra, porque é necessário. Tudo que eu ensinei aqui, tudo que o Senhor dizendo, tá? Tudo que eu lhe ensinei até aqui, você guardou. Ninguém pode lhe tomar. Então, não tenha medo de aprender coisas novas. Não tenha medo de ouvir aquilo que o Senhor está dizendo, um caminho novo que o Senhor está lhe mostrando na tua frente. Desilongue. A paz do Senhor, seja bem-vindo. Às vezes, meu irmão, a gente tem medo das coisas novas, de um tempo novo. Mas se o Senhor está dizendo é esse caminho, vá, porque Ele estará contigo. Ah, quer dizer que você não vai ter, às vezes, passar por lutas? Não, vai ter lutas. Mas você tem que vencer todas as batalhas do teu lado. Por que temer? Por que não renunciar? Por que não mudar? Eu tinha muito medo, irmãos, assim, de sempre, quando o Senhor falava que Ele tinha algo, Ele me trazia, às vezes, uma irmã ou outra para profetizar na minha vida, eu sempre tive medo de mudar. Toda vez que eu fui ungida, irmãos, eu sempre, quando a pessoa impunha as mãos, mesmo quando punha a mão na minha cabeça, eu sempre falava: Senhor, eis-me aqui, mas não me deixe mudar. Porque eu sempre vi pessoas que o Senhor ia dando um crescimento, fazendo as coisas diferentes, mudando de comportamento. A gente muda, mas muda por dentro porque o Senhor começa a trazer algo novo para nós, para entregar, não para a gente deixar de ser humilde, da gente deixar a soberba tomar conta, não. Há uma mudança da parte de Deus para fazer a obra dele. Agora, mudar, irmãos, o jeito que o Senhor lhe fez desde quando nasceu, Ele te preparou de um jeitinho. Eu sempre tive medo disso. E eu falava: Senhor, olha, o Senhor está dizendo, já falou, está confirmando, eu aceito o que o Senhor está trazendo para a minha vida. Mas não me deixe mudar. O Senhor me fez desse jeitinho aqui. Eu não quero me encaixar naquilo que o homem quer que eu seja. Eu quero me encaixar naquilo que o Senhor quer que eu seja. E olha, irmãos, que dentro dessa renúncia, desse se lançar nas mãos do Senhor, eu tive que mudar, porque eu tinha vergonha de aparecer. Eu tinha vergonha de falar. Não do Senhor, era timidez que eu tinha. Eu tive que mudar para chegar até aqui onde eu estou. Chegar a estar olhando para vocês aqui. Sem vergonha do que um vizinho ou outro, se alguém visse ou não visse. Eu tinha medo. E o Senhor me moldou para que eu perdesse esse medo, mas não que eu mudasse quem eu sou. Do meu jeitinho que vocês estão vendo aqui. Me tornar uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, porque eu sou melhor. Não. E a gente tem que sempre pedir isso ao Senhor, irmãos, porque tem pessoas que quanto mais Deus dá um pouquinho de poder, começa a se achar,
Acha que aquilo que Deus está dando não foi Deus que Deus é por mérito. E nada nosso é por mérito. Nada que nós recebemos de Deus é por mérito. É pela misericórdia dele. Então, meu irmão, minha irmã, ele está dizendo, eu quero colocar algo novo. Mas tem que se despir, arrancar o que é velho e se preparar para receber o que é novo. Novo do Senhor. Isso cabe a jeitos de ser, maneiras, atitudes. Deus, ele muda. E a gente vai vendo, irmãos, é como eu falei, eu vejo aqui, é que vocês ainda não enxergam, mas uma hora Deus vai mostrar para cada um o que o Senhor... Eu vejo tudo, eu vejo assim, o crescimento, o Senhor falando, olha, essa daqui é desse jeitinho, mas você sabe, olha... Aí ele vai me levando a tempos que eu já fui, falando, olha, parecido contigo, como eu fiz contigo, vai chegar ali, vai chegar ali. E a gente se alegrar, irmãos, porque tem que ser dessa forma. Eu estava falando ali com as irmãs hoje na oração, não sei se foi da tarde ou do meio-dia, das mudanças que nós vamos ter. Porque um ministério que cresce tem que se estruturar. Se estruturando, tem que haver mudança, tem que haver, assim, pessoas que estejam dispostas, pessoas que estejam sempre dispostas a fazer para o Senhor. Porque não vai ficar tudo, irmãos, em cima da minha pessoa. Ah, irmã, mas não foi para a irmã que deu o chamado? Sim. Mas ninguém faz nada sozinho. Dá para entender? Rei Davi não podia reinar sozinho. Ele tinha aqueles que ele tinha confiança e começou a delegar. Olha, você vai cuidar das ofertas, aqui você vai cuidar da arca, aquele ali vai orar 3 vezes ao dia. E assim foi. Assim é na nossa história. O mandurinha, né, o que o mundo aí fora, né, fala, mandurinha só não faz verão. Tem que haver um conjunto de vidas. Tem que haver um conjunto de pessoas. E para essas pessoas chegarem a chegar como aqueles que ficavam ali, era o círculo de confiança de Davi, precisava haver uma mudança, renúncia, de você se estruturar, de você crescer naquilo que Deus está pedindo. Para quê? Para que todo mundo ali pudesse. Aí Davi podia descansar. Ontem, irmãos, eu saí, mas eu não saí preocupada. Porque eu sabia, eu já tinha avisado as irmãs, sabia que as irmãs não iam deixar ali ficar mudo. Né? Que a irmã Ivanete mesmo não ia deixar de trazer a palavra, de trazer o louvor. Então eu falei com todas. Né? Infelizmente nem todas falaram ali, mas a irmã Márcia teve. Acho que a irmã Fabiane. Eu não vou falar não, senão eu vou errar aqui. Mas não importa, importa que houve. Sempre tem que ter alguém, não necessariamente que sejam as mesmas pessoas, mas que possa haver. Sentiu no coração, irmã, olha, vim deixar uma palavra, vim orar, vim louvar, deixa lá. Esses são odres que estão se permitindo. Malu deu Duque, a paz do Senhor. Seja bem-vinda, viu? A partir do momento que Deus quer lhe encher, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus ele trabalhar no vaso que é você, para que você esteja preparado para receber as coisas novas do Senhor. É como eu fui. Tinha vezes, né, que tinha umas irmãs que nem estão mais no grupo, mas elas falavam assim, irmã, tem que ser dessa forma. A irmã já tem autoridade para isso, tem que ser dessa forma. Eu falo, não. A gente tem que fazer do jeito e no tempo de Deus. Não dá para atropelar porque eu quero, porque o outro quer. A gente tem que fazer as coisas conforme Deus permite. Talvez se eu tivesse atropelado muita etapa que era assim, as pessoas falavam, eu até via necessidade que fosse, mas sempre eu ficava, não, Senhor, se for da tua vontade, é no teu tempo, na tua hora. E a gente foi começando, a gente foi um grupo que ninguém falava, que muita gente ficava parado. Para o crescimento do ministério, precisamos ajudar um ao outro. Não é, irmã Ivanete? Para não sobrecarregar ninguém, para ninguém ficar sobrecarregado, para não ter divisão, para não ter inveja, para não ter falação. Todo mundo no mesmo propósito, ajudando um ao outro, sempre vai estar batalhando, vai estar trabalhando. Então não vai ter tempo para essas coisinhas. O inimigo até pode tentar colocar, mas não vai conseguir. Por quê? Porque nós estamos todos unidos. Foi como um documentário, aqueles gravetos.
Um só quebrava. Mas os 9, que eram os 9 filhos, juntos, não quebraram. Mesmo o pai, sendo usado pelo inimigo, destratava, falava. Mesmo eles passando pelas próprias dores, não quebravam. Assim é com todo aquele que vive o Evangelho de Cristo. É ajudando um ao outro. É se unindo um ao outro. Orando. Trazendo uma palavra, louvando. Dentro da família, dentro da engrenagem do ministério, irmãos, tem tudo. Tem louvor, tem adoração, tem jejum, tem levita. Né? Levita que é como chamam, né? Para vocês entenderem. Aqueles que cantam, aqueles que pregam, aqueles que aconselham, aquele que é profeta, que profetiza bem a palavra do Senhor. Aquele que interpreta. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor está nos estruturando para Ele começar a encher a todos de coisas novas, que são necessárias. Para a gente estar preparado para acolher aqueles que estão perdidos, aqueles que estão separados do Senhor, aqueles que precisam ser resgatados. Porque se não for assim, não dá. Quis, a paz do Senhor. Tem o calmo como eu, tem aquele que é mais, tem uma fala mais forte, mais determinado, mais incisiva. Isso tem, irmãos, no meio. Tem aquele que é mais brincalhão, tem aquele que não. Mas todos fazem parte da mesma engrenagem, do mesmo propósito. Então, meu irmão, minha irmã, é um preparo. Eu venho já há um tempo falando, o Senhor está nos preparando para algo grande, para algo maior, algo que está no sonho, no coração de Deus. Não é meu, não é das irmãs, é do Senhor. E eu falava, Senhor, mas como? Eu sozinha? Não... E ele me sustentou, irmãos, até aqui. Ele falava, eu vou te guiar até o tempo que eu vou começar a fazer, mas espere. Para largar o espaço da tenda, para fazer as coisas funcionarem como eu quero, não é como eu, a irmã Adriana, quer, como Deus quer. Então assim, irmãos, também é na nossa vida, dentro do nosso lar, numa empresa, num negócio que você tem, não tem que se preparar para se estruturar, para fazer aquilo, para que dê certo, para que a coisa prospere, para que ande, não é assim. Tem que haver um preparo, tem que haver um aprendizado. Às vezes vai tentar, não vai dar certo, vai tentar de novo. Por quê? Porque eu tenho esse, aquele que vai me dar a mão, vai me incentivar. Não vai ter aqueles irmãos que o outro está enfraquecido, que vai pôr a pedra. Ah, você está assim por causa disso, por causa daquilo outro, como os amigos de Jó. Não. Olha, irmão, nós estamos aqui. Vamos orar por você. Se há algo que você fez que para chegar onde chegou, peça perdão, Lucimara. A paz do Senhor, nós vamos orar para que Deus ouça o seu clamor de arrependimento, ou não. Mas aí fale com Deus, nós vamos estar aqui na retaguarda orando para que o Senhor mude essa situação que você está vivendo. Meu irmão, minha irmã, é assim. Sabe? É assim. Aí antes de falar qualquer coisa, como a palavra de Deus fala, olha, se o irmão está errando, vá lá e fale. Não ouviu? Depois chama mais uma pessoa, vai lá e fale. Pela terceira vez, reúne 2 pessoas e vai lá e fala, olha, irmão, está errado. Aí depois de umas 3 vezes que você já fez todo o que Deus falou, aí você chama e vai e fala para a igreja inteira. Mas a gente vê essas coisas, irmão, sendo tudo atropelada dentro de alguns evangelhos. Se abre o pecado do outro no meio de todo mundo, sem nem esperar. E a vergonha que a pessoa vai passar. Amor, a paz do Senhor. Seja bem-vindo. Amor chegou, a paz de Deus. Seja bem-vindo. Cid DR, a paz do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, é assim. Tudo tem que ser estruturado, mas para ser estruturado tem que ter raiz, tem que ter coluna, uma casa. Você está? Fazer o badrame, fazer o alicerce embaixo, depois vem, coloca as colunas, depois vem fazendo as paredes, depois faz uma cinta para a parede não cair. Hoje em dia a gente vê muita casa aí, as pessoas abrindo mão de fazer a ferragem da cinta da casa. Eu sei disso porque o meu esposo faz casa, é pedreiro também. Então ele sempre falou, a gente tem que tomar cuidado, porque hoje tem casa que está tudo sem a cinta, por isso que qualquer vento vem e derruba a parede inteira. Se economiza no cimento, porque não tem condição. Então, se não tem condição, espera. Faz o alicerce bem feito, depois junta de novo e faz a outra parte. Depois a outra parte faz por etapa, nada correndo dá certo. Feito de qualquer jeito não dá certo lá
lá na frente vai dar prejuízo. A mesma coisa é o odre. Pega um odre velho, já rígido, pega um vinho novo, enfia dentro, tampa, ele vai fermentar, vai estourar, vai perder o vinho, vai perder o odre. Joelma, paz do Senhor. O Senhor quer nos moldar. Ele já está moldando muita gente. Assim como eu falei já, irmãos, se eu estou aqui, houve um processo. Não foi fácil, ainda não é. Mas nem por isso eu deixo de renunciar. Eu não tenho medo, irmãos, de fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus fala. Mesmo que se eu olhar para o meu redor e falar, não, eu falo, não, o Senhor sabe. E a gente sabe, sente, irmãos, é uma coisa que você vai Deus vai começando a revelar, o Espírito Santo de Deus vai te tocando e você vai entendendo as coisas espirituais do Senhor. Tem caminhos que o Senhor usa da forma dele para que aquilo que você necessita chegue. Às vezes você fala, mas eu não queria dessa forma, não é desse jeito, mas o Senhor quis fazer desse jeito para você entender. Eu estou vendo o que você está passando, eu sei o que você está passando, mas eu vou fazer desse jeito para você entender que eu uso meus meios para que tudo aconteça na tua vida. É um sinal. Quantas das vezes, irmãos, eu estive assim que eu olhava para um lado e para o outro, falava, Senhor, e agora? Amanhã eu estou pronta para fazer isso aqui. Não queria, mas eu vou fazer desse jeito se o Senhor não me socorrer. Aí ele vinha, usava da maneira dele. Às vezes não era do jeito que eu queria. Às vezes não vinha do jeito que eu queria. Mas chegava. E o Senhor falava, filha, não é do teu jeito, mas é do meu jeito. Mas está aqui, não chegou? Então agradeça. Louva o Senhor. Era assim que eu vivi. Mas tudo isso, irmãos, foi um preparo para se tornar vaso que ainda está em construção, irmão, porque eu não estou construída. Como vocês também. O Senhor tem juntado um povo, irmãos, que está em construção. Cada um num tempo diferente, sim. Mas todos no mesmo caminho. Todos na mesma estrada. Ninguém perfeito. Mas tentando buscar de Deus para que Ele nos faça algo conforme Ele quer, perfeito. Silva, a paz do Senhor. Então não coloque, sabe, as coisas do Senhor nova que Ele está entregando para você e para mim, em recipientes que não são velhos, que às vezes já está rachado. Porque o Senhor não quer que nada que Ele entregue seja perdido. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes o Senhor está em silêncio comigo. Ele está te preparando num vaso, porque se Ele colocar o que Ele já tem para lhe dar, vai se perder, vai esvaziar e você vai depois estar na mesma situação daqui para lá na frente, às vezes passando até a luta maior, mas Ele está lhe moldando. Para quando as tempestades que ainda virão, irmãos, porque a gente não está livre das lutas. Tem gente que se engana, irmãos, recebe a bênção tão esperada e começa a relaxar e acha que tudo é só aquilo. Não. Vai vir lutas maiores porque o inimigo não se agrada de você receber algo novo. Então ele vai investir contra a tua vida, Léo, a paz do Senhor, Uzer, a paz de Deus. Ele vai investir, ele vai tentar mostrar para você que ele está ali, para você temer, para você recuar. Não, irmãos, aí que tem que redobrar. Recebeu a bênção, redobre. Se orava 1 hora, ora 2. Se jejuava um dia por semana, jejua 2 vezes por semana. Se lia a palavra do Senhor 1 vez por dia, leia 3. Porque o inimigo vai vir. Ah, irmão, mas eu tenho que vivenciar a bênção. Vai vivenciar, mas faça dobrar daquilo que você já fazia. A busca tem que ser maior. Porque o inimigo vai usar estratégias diferentes para lhe atingir. Pessoas diferentes e de jeitos diferentes. DRA, paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, meu irmão, minha irmã, não se esqueça que Deus, Ele quer sim, e Ele sempre vai colocar algo novo. A palavra dele é nova todos os dias, mas se a gente não tiver um ouvido preparado para ouvir, um coração adubado para receber a palavra do Senhor, ela se perde, cai no meio do espinho, sufoca, porque o espinho são as lutas da vida, as diversidades que às vezes a gente passa no dia a dia. Aí a palavra do Senhor é sufocada, porque você fica preocupado. Não, mas olha, está acontecendo, isso aqui vai faltar. Não, eu preciso fazer isso amanhã. Eu preciso. Aí vai sufocando. Mas a palavra do Senhor tem que estar aqui, ó.
A semente tem que ser plantada, tem que ser regada com oração, com busca, para que ela cresça e dê fruto. Como é que um fruto, uma semente vai florescer num lugar que está sufocado de um monte de coisa menos daquilo que faz ela crescer? Jéssica, Arelis, a paz do Senhor. Precisa estar cercado de coisas, de modos, de jeitos, para que cresça. Como, irmã? Oração, busca, sabe, ouvir a palavra do Senhor. Tem gente, irmãos, que não tem paciência de escutar a palavra de Deus, mas tem que orar. Ah, começou a orar, a ouvir a palavra de Deus, começou a se incomodar, põe a mão no ouvido e fala: Senhor, repreende. Repreende todo o dardo inflamado do inimigo, todo o jeito que ele está tentando fazer para que eu não ouça a tua palavra. Ah, eu sinto dor de cabeça toda vez que eu vou ler a Bíblia. Põe a mão na cabeça, Senhor, em nome de Jesus, isso é espiritual. Eu não aceito, Pai, que o inimigo use uma dor de cabeça para não deixar eu ler a tua palavra. Eu vou ler, Pai, e em nome de Jesus eu estou curada. É cansaço. Pai, toda vez que eu vou orar, que eu vou fazer qualquer coisa para o Senhor, é um cansaço, é um levante, é isso, é aquilo outro. Repreende, irmãos, antes de começar. Porque o inimigo, ele dá sinal, ele não pode fazer nada sem avisar, sem mostrar o que ele está tentando. A gente tem que prestar atenção. Ele vem tentando atacar, ele vem tentando fazer, Jéssica, paz do Senhor. Ele usa um ou outro para fazer. Então a gente já dá, irmãos, quem tem tá assim, sabe? Não é que tá perfeito não, mas que tá mais, sempre tá ali do jeitinho que dá, mas tem buscado, tem ouvido, percebe. Tem gente que fala assim, se a gente levantar um propósito, irmãos, vamos levantar um propósito amanhã de oração, 3 horas de oração e jejum. Pode ter certeza, irmão, da manhã para as pessoas, eis-me aqui. Quando é coisa que quebra, é aquilo que estava para fazer dar errado, é levante, é um da família que levanta a conta, é alguém que fala uma coisa que lhe magoa, é dor, é doença, enfermidade, tudo acontece. Por quê? Para que você não faça. Aconteceu isso uma vez, quando for levantado qualquer propósito, qualquer coisa, antes de qualquer coisa você fala assim: Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer. Mas olha, Pai, daquela vez que aconteceu isso, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Começou a quebrar tudo. É lâmpada, que coisa, quebra tudo, Pai. Dessa vez eu não aceito, eu rejeito em nome de Jesus. Aí começa a orar: Pai, em nome do Senhor, tudo que está aqui é do Senhor. O inimigo não tem poder de tocar. É um filho que começa a se revoltar, uma brigalhada que acontece: Pai, olha, vou começar o teu propósito. Coloca os teus anjos aqui, aqui, ali, acolhi. Acolá, visita meu filho, visita meu esposo, visita minha mulher, visita minha filha, visita minha mãe, visita meu pai, sei lá, independente de quem é que faça. Pai, em nome de Jesus, não deixa ser usado, não. Porque eu quero fazer o teu propósito com excelência. Não me deixa dar sono, não me deixa perder tempo. Não me... Irmãos, tudo acontece. Então, vai sendo frequente. Quando a gente relaxa, a gente... Ah, não, foi uma coisa... Ah, foi só aquela vez. Aí vai e faz e começa. O inimigo fala: ah, essa daí vamos agir da mesma maneira, porque essa daí não percebeu nada. Vamos atacar da mesma maneira. Mas quando você começa a fechar o jeito, quebrar as armadilhas arapuca dele, irmãos, ele começa a perder força na minha e na tua vida. Sabe? Então a gente já prepara. Toda vez que tem propósito, meu esposo já fala assim: eu já sei como é que vai ser. Daqui a pouco acontece isso, aquilo, outro. Falei: não vai acontecer não, em nome de Jesus. Então antes de eu começar, Pai, eu vou orar. Eu coloco no teu altar meu esposo, meu filho, minha casa. Que não é minha, tudo é teu. Tudo que tem dentro da minha casa eu consagro ao Senhor. Então o inimigo não tem poder de tocar. Não vai faltar alimento, não vai quebrar a lâmpada, não vai isso, não vai aquilo, não vai... Aí, como sempre acontece, às vezes eu fico doente. Aí eu peguei e falei assim, comecei a orar. Falei: não, Pai, não vou ficar. O inimigo não vai me tocar. É dessa forma que eu vou fazer isso. Aí, irmão, e muda. A gente vai fechando. Ricardo, Andrés, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Vai fechando as brechas que o inimigo usa para fazer com que a gente comece a murmurar, falar: foi só eu começar a orar, começou isso. Foi só eu começar a jejuar, começou isso. Tô mentindo, irmãos? Isso sai da boca da gente sem a gente nem perceber, quando a gente não está atento a essas coisas.
Então, meu irmão, minha irmã, a gente está preparado. A gente tem que estar adornado. A gente tem que estar fortificado, fortalecido no Senhor. Edileus, a paz do Senhor. Vamos ser sempre vasos novos. Se precisa o Senhor, se tem alguma rachadura, alguma trinca, Pai, pode quebrar e fazer de novo. Eu quero ser um vaso sem trinca, sem risca. Não quero ser um vaso fino, quero ser um vaso robusto. Para quê? Para quando o Senhor colocar as coisas novas, não rotar, não quebrar, não torar. Tudo bem, a paz do Senhor, seja bem-vindo, viu, Ricardo? Boa noite. Então é assim que Deus trabalha. Não coloque coisas novas do Senhor, nem vida velha, nem jeitos, né? Jeitos velhos. Fale, Pai, olha, eis-me aqui. O Senhor está trazendo algo novo. Então me molda, me ajuda para que o que o Senhor está trazendo de novo não se perca. E ela começa aqui, na mente. A nossa maior luta está aqui. Sabe? Dessas rotinas, desse jeitinho. Que às vezes muitos insistem, sabe que Deus não gosta, mas querem. Não vou mudar, nascer assim. Aí bota a culpa na idade. Às vezes, porque eu já estou numa certa idade, igual minha tia falou ontem. Já estou velha. Ela tem um sonho de comprar uma casa. Mas ela fez tudo conforme a vontade dela, irmã. Minha tia teve condição, tem condição de fazer. Mas ela fica, sabe, com o mesmo jeito antigo, sabe? Não muda, não se abre para o novo. Sabe? É uma pessoa que é distante, né? Por isso que eu falo, é muito diferente da criação que eu tive. Tudo nosso foi lutado, mas tudo, sabe, tentando fazer do melhor jeito. Ela não, ela tem condição, mas ela joga assim, ó. Em vez de fazer, aí agora tá na idade, teve que aposentar, aí tá numa idade e fica, eu acho que meu sonho, eu falei, não, tia, não é por causa da idade que não vai acontecer. É o jeito que talvez a gente quer que tem que mudar. É o jeito que a senhora quer fazer que tem que ser mudado. Porque a senhora está querendo fazer as coisas de novo do seu jeito. Ela tem que mudar. Assim como eu estou dizendo aqui. Não dá para se colocar algo novo no odre velho. Vai torar, vai quebrar, vai rotar, vai trincar. Não adianta. E vai perder o vinho e vai perder o recipiente. Então, meu irmão, minha irmã, é tempo da gente se lançar na mão do Senhor. Não ter medo. Irmão, mas eu ouvi falar que é muita luta, é muito isso. Mas você tem vitória, e aí? Na vida, sem Deus também, você não tem luta e não tem derrota? Agora, com o Senhor, fazendo do jeito dele, irmãos, eu duvido você perder. Eu duvido. Então, vamos seguir a Cristo, vamos seguir a palavra, parar de ficar seguindo isso, aquilo, outro, é tanta coisa, coisinhas que atrapalha. A JDST, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Tem muita gente, irmão, se perdendo tempo que é precioso, porque o Senhor está voltando com coisinhas pequenas. José, a paz do Senhor, sou de São Paulo, seja bem-vindo. São coisas pequenas que para Deus não tem importância, para o Senhor não tem importância, o que importa é você, se você está dentro da vontade dele. Canal DVN, a paz do Senhor, estamos falando de Cristo, viu? Mateus capítulo 9, do versículo 14 ao 17, tá bom? E que é importante a gente aprender que o Senhor sempre está disposto a fazer por mim e por você. Desde que a gente queira fazer do jeito dele, não do nosso. Enquanto a gente tiver muito de nós mesmos, o Senhor não traz nada novo. Porque se ele trazer algo novo para quem está cheio de si próprio, vai se perder. Francisco, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Vai jogar fora. Mas se você está disposto a fazer a vontade do Senhor, a andar conforme ele andou, não é como o homem quer, como o homem te doutrina. Contando experiência de vida, cozinhei um feijão novo, meti uma sobra anterior, misturei, perdão. Eu também já fiz isso, minha irmã Joanete. Hoje mesmo eu estava ali, pensando. Eu tenho um pouquinho na panelinha, e eu falei assim,
acho que eu vou misturar, né? Mas eu tenho, olha, irmã, já aconteceu muito isso comigo. Vai perder, aí vai perder o novo e perde tudo. Vai ter que lavar a panela, joga aquilo tudo fora, vai ter que escolher o feijão de novo, vai ter que deixar de molho de novo, vai pôr para cozinhar. Então por que não fazer do jeito certo? Né? Falar, não, deixa eu experimentar o que é o jeito certo. Pegar aquele pouquinho, esquentar, ver se tem alguma diferença, se está estragado. E aí você come aquele e depois faz outro. E quando fizer, você vai colocar tudo que é novo no seu prato. Sem mistura, não se mistura coisa velha com coisa nova. Olha, irmão, Deus é Deus. Eu sei que quando a gente não tem, a gente tem essa mania mesmo de fazer muito. Mas por conta de muitas vezes a gente perder, porque o feijão velho e o feijão novo estraga tudo. Não é, irmão? Verdade, estraga. Então a gente acaba, sabe? Eu tenho, às vezes, tem feijão ainda do antigo e eu cozinho outro, porque minha mãe às vezes gosta de feijão, que nem agora, esses dias ela trouxe aqui, que ela gosta muito de coisa com muita coisa dentro do feijão. Eu, depois que a panela explodiu aqui, e foi com carne de porco, eu peguei meio pé de porco, essas coisas, orelha de porco, coisa de porco, aquelas coisas salgadas, e eu peguei um negócio de fazer feijão daquele jeito. Aí esses dias ela apareceu aqui, aí deixou falar, é pra você fazer feijão. Porque eu tava fazendo feijão e mandando pra ela sem nada, porque realmente, irmão, eu tomei um negócio. Aí, como já faz tempo, já faz um tempinho, eu falei, amanhã eu vou fazer feijão. Porque hoje eu fui lá, ela perguntou, não tem feijão, você vai fazer feijão? Eu falei, não fiz, eu vou fazer amanhã. Porque eu ainda tenho. Então, esse pouco que eu tenho aqui, eu não misturo. O que eu faço? Eu faço novo, esquento aquele. Se aquele não der, depois como novo. Né? Então, tudo, sabe? Fica bom, né, irmão? Eu gosto também, irmão. É que realmente, não sei, irmão, voou pra tudo quanto é lado. E aquele cheiro de... Olha, eu não gosto nem de lembrar, que me dá... parece que eu tô vivendo aqui. Aí amanhã eu vou fazer. Porque eu também gosto. Eu gosto sempre de colocar a calabresa, alguma coisa. Mas eu fui... Por conta disso, eu deixei de fazer por um tempo. Porque eu enjoei, assim. Parece que, não sei, não descia. E quando eu fazia, que ela trazia, eu mandava pra ela e não comia. Aí agora não. Agora... Feijão sem nada. Não, irmão, mas eu tempero direitinho. Eu só não gosto de pôr muita coisa. Não tava gostando, né? Eu deixei um tempo. Agora eu tenho que fazer. Porque hoje ela já tava perguntando se ia fazer feijão. E amanhã eu faço em nome de Jesus. Mas deu para entender, né, gente? Nós estamos aqui falando de feijão, mas cabe no que tá falando aqui, Tassiano. Se a gente pegar um feijão velho e misturar no novo, não dá certo. Também como pegar o novo e misturar no velho. Se tiver estragado o velho, vai estragar tudo. Se pegar o velho, o velho e botar no novo, vai estragar também. É muito perigoso explodir uma cafeteira. Tá vendo, irmã? Não é? A gente não fica traumatizado? Nossa, eu fiquei bastante, irmã. Aí minha mãe me deu uma panela daquelas que fecha por fora, que a minha era daquela que fecha. Eu não abria a mão, irmã, daquela panela. Pra mim era a melhor que tinha. Daquelas que coloca por dentro, né? Põe a tampa por dentro. Depois, Raquel Shopping, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Depois que estourou, aí eu fiquei traumatizada. Até com essa que fecha por fora, eu também fico assim. Eu boto aqui e não fico nem perto. Mas Deus, Ele faz, Ele molda. Aí eu fui perdendo o medo. Aí hoje eu cozinho. Já o asco de colocar muita coisa já passou. Né? Então a gente vai moldando, vai se permitindo. Porque se eu não me permitir, eu continuo com esse mesmo coisa. Não vou querer comer mais, eu não como mais. E olha que eu adoro, irmãos, feijão cheio de coisa. Sabe, eu adorava muito. Mas quando teve esse período, por causa da explosão da panela e da limpeza, do cheiro que ficou, irmã, não suportava cheiro de carne de porco. Eu não suportava. Mas graças a Deus hoje, né, já passou um tempo, amanhã eu vou fazer. E Maria, a paz do Senhor, sou de São Paulo, seja bem-vindo. Então, eu creio, essa palavra também serve para mim. Amanhã eu vou me esvaziar do que aconteceu para viver o novo do Senhor. Eu tenho que fazer. Eu comia antes, porque eu não vou comer agora. Então, meu irmão, minha irmã, é isso. Não coloque coisa velha
coisa nova dentro de coisa velha, porque não vai dar certo, e nem o velho dentro do novo, daquilo que o Senhor tem para trazer dentro da palavra dele, porque não dá certo também. Há choque de saber, de ensinamento, há choque de um monte de coisa. E quando a gente estiver cheio de nós mesmos, não dá. Porque qualquer coisa nova que chegar, a gente vai criticar. A gente vai falar, não é bem assim. Porque eu não aprendi assim. Eu aprendi desse jeito. Porque não é desse jeito, é desse jeito. Não, irmão. Tudo tem coisa nova. Há sempre algo novo da parte do Senhor para mim, para a tua história. E a gente tem que entender que cada um é diferente. Mesmo diferente, mas se está dentro daquilo que Deus está mandando, está falando dentro da palavra dele, meu irmão, minha irmã, aceita. Agora, só não aceita o que está fora da palavra. Que sai daqui, fora disso aqui, irmãos, aí rejeita mesmo. Mas se está dentro da palavra do Senhor, meu irmão, recebe. Porque Deus é Deus. Ele cumpre e vela pela palavra dele. Então, nós estamos aqui sendo moldados para receber sempre algo novo da parte do Senhor. E dentro das novidades que o Senhor nos traz, às vezes causa um desconforto, uma estranheza, porque a gente não está acostumado. Mas a gente estando disposto a receber aquele ensinamento novo, aquele momento novo que o Senhor está trazendo, as coisas é meio estranho no começo, depois você começa a falar, e não é que era melhor mesmo? Aquele jeito que eu fazia era muito demorado. Ixi, não, desse jeito aqui que Deus está mostrando é diferente. Olha, é muito melhor. Mas por quê? Porque você estava disposto a se adaptar àquilo que o Senhor está trazendo. Mas tem gente que não, prefere continuar com as coisas velhas, aí não recebe o novo. Aí fica criticando quem recebe, porque começa a estar à frente do que a pessoa, porque fulano é assim, não faz isso, não faz aquilo, e acontece tudo assim, dessa forma. E comigo não, que faça assim, assim, assim. E se Deus quer fazer dessa forma? Quem sou eu e você para reclamar? A gente que tem que mudar para chegar no mesmo lugar, do mesmo modo, da mesma maneira. Deus faz. Tá, irmãos? Que em nome de Jesus, a palavra de Mateus, capítulo 9, do versículo 14 ao 17, foi que a gente participou, compartilhou aqui, profetizamos, e agora vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Muita gente, irmãos, quando o Senhor traz palavra é porque há necessidade de um empurrãozinho. Em Coríntios 5,17 diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então há necessidade. Cristo é novidade, irmãos. Cristo é novidade, é movimento, é jeito novo, é modo novo. Mas há uma resistência de muita gente de receber o novo do Senhor. Stephanie, a paz de Deus. Querem ficar agarrados, arraigados no passado, em coisas velhas, no seu jeito velho, que o Senhor já está dizendo, não mude. Eu não quero dizer que ele vai mudar a sua essência, mas precisa de algo da gente para mudar, para aceitar. Eu, tudo na vida, assim, eu sempre tive o pé muito firme, oração pelas minhas netas. Oro sim, tá, irmã? Elas já estão no caderno de oração, viu, irmã Lucilene? A Natiele e a Raquel, né? A gente ora assim, mas elas estão aqui no caderno de oração. Fique em paz, irmã, em nome de Jesus. A mãe já colocou no altar, coloque no altar e descanse. Vamos descansar porque Deus faz. Do jeito dele, do modo dele, irmã, ele faz. Oração de vó e de mãe, o Senhor ouve. Porque é sangue, é amor. Ele vai responder, pode ter certeza, viu? Vãozinho, a paz do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, é tempo de a gente viver o novo do Senhor. Quer dizer que a gente vai fazer o que o mundo faz, como todo mundo está fazendo aí, trazendo o mundo para dentro da igreja? Não. Mas que tem que haver uma disposição da gente de ouvir a palavra, de jejuar, de orar, de buscar a Deus, isso tem. Para que a gente seja cheio do novo do Senhor. Amém, minhas irmãs? Amém? Vamos orar, louvar o Senhor, porque palavra linda da parte de Deus para nossas vidas. E Deus é Deus. Deixa eu só escrever aqui. Que há uma urgência. Natiele e Raquel. Deus é Deus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Deus abençoe, irmã Joanete. Vamos orar, irmãos? Vamos colocar no altar do Senhor, né? O que você precisa, o que verdadeiramente
Esse momento é o que você precisa para agora. Coloque no altar do Senhor e descanse. Porque quando a gente descansa, é a gente provando para Deus que a gente confia no direcionamento daquilo que Ele vai fazer. Mesmo que aquilo que Ele faça, irmãos, não seja a resposta que a gente quer. A gente tem que... É mais uma resistência que muito do povo de Deus tem. Que às vezes a gente quer uma coisa e Deus não faz da maneira que a gente quer. Ele permite que seja diferente. Aí a pessoa não aceita porque quer daquele jeito. Senhora June, cafezinha, paz do Senhor, seja bem-vindo. O Senhor faz do jeito dele. Da maneira dele. Então tem resposta que não vai ser a resposta que a gente quer ouvir. Do jeito que a gente quer ouvir. Mas vai ser do jeito de Deus que é perfeito. Então a gente também temos que estar preparados para ouvir, às vezes, o não de Deus. Para ouvir, às vezes, a direção diferente daquilo que eu planejei. Isso é ser um odre preparado para receber o novo do Senhor. Um vaso novo para receber unção, para receber o que o Senhor tem para entregar. Porque mesmo o Senhor fazendo de outra maneira, Ele está respondendo. Tá, irmãos? Então não se desespere. Orou, colocou, a gente mostra para o Senhor: Pai, eu confio na tua direção. Yasmin, a paz do Senhor, meu nome é a irmã Adriana, paz de Deus. Yasmin, seja bem-vinda. Coloca no altar do Senhor. E descansa. Descansar não é você estar indo lá pegar toda hora, você tentando dar o seu jeitinho. Não. Pai, olha, a situação é essa. Está acontecendo isso. O Senhor não me trouxe aqui para vivenciar isso aqui. Então eu espero, Pai, em nome de Jesus, do teu jeito. Mas eu sei que o Senhor pode mudar a situação. E ali você descansa, começa a orar: Pai, olha, a situação está do mesmo jeito que o inimigo quer mostrar. Mas eu confio no teu direcionamento, na tua resposta, na solução que o Senhor vai dar nesse problema aqui. No outro dia olhou de novo, está do mesmo jeito. Pai, em nome de Jesus, olha, eu consagro a ti essas vidas, ou essa causa, esse momento. Pai, em nome do Senhor, muda. Eu sei que o Senhor pode. Já orei, então já vivo como já mudou em nome de Jesus. E vocês vão ver, irmãos, que muda. Transforma. A gente tem que se moldar a Deus. Se moldar a Deus e não a Ele, a nós. É isso aí. É o que muitos querem, não é, irmã? Querem ser servido antes de servir. Primeiro você serve, depois você é servido. Cristo não fez isso? Ele podia ter chegado aqui e ser servido, porque ele tinha autoridade e era que sim, que era o que era e continua sendo nosso Senhor e Salvador. Mas ele preferiu servir para depois subir para a glória e receber. Então a mesma coisa ele ensinou, ele deixou para nós. Primeiro sirva ao próximo, depois você vai ser servido. Pode ter certeza. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus, vamos orar? Jesus te ama, viu, Yasmin? Jesus te ama. Se você se lançar nas mãos dele, você experimentará coisas que você nunca experimentou. O sobrenatural do Senhor existe sim. E se você confiar, Deus muda, Deus transforma. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado mais uma vez, Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua presença e sermos privilegiados de ouvir mais uma palavra abençoada e entregue mais uma semente da parte do Senhor através da Tua palavra. Pai, nos ensina a nos deixar ser moldados por Ti. Ajude-nos, Senhor, daquele modo, naquela área que o Senhor tem mostrado que a gente tem dificuldade de renunciar, de abrir mão. Pai, em nome de Jesus, nos ajude. Se for preciso largar, largue. Largue. Deixa Deus entrar e trabalhar. Deixa Deus fazer. A renúncia às vezes dói, causa incômodo, Senhor, mas nos ajude, Pai, a desprender do que é velho para viver o novo do Senhor. Muda a nossa mente. É desde o alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Para que haja uma mudança. Para que a gente esteja preparado para viver o novo do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado por cada família aqui representada, por cada vida que está colocando as suas causas diante de Ti. Assim como eu coloco diante do Senhor a Natiele e a Raquel. Glória a Deus, deixa eu ler de novo, se é isso mesmo. Glória, glória, glória. Glória, glória seja dada ao Senhor.
É Natiele. Natiele e Raquel, tá certo, Pai, em nome de Jesus. São as netas da irmã Lucilene, Pai. A tua filha tem orado, tem colocado no teu altar. Meu Deus e meu Pai, ajuda ela, a mãe dessas meninas descansarem. Pai, em nome de Jesus, direciona os passos. Abençoa, cura, liberta, transforma. Conduz os passos para que seja sempre conduzido na tua direção. Ajuda, Pai, em nome do Senhor, a família, a não ser ansiosa, a deixar no teu altar descansar, porque o Senhor grandes coisas fará. Assim nós cremos pela fé, em nome de Jesus, que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, está operando na vida da Antiele e da Raquel, assim como de cada irmão e irmã que está no nosso caderno de oração, nos cadernos de intercessão da irmã Glaucinete,